Ah, Agora já veio. foi. Legal, Beleza. Tudo bacana. bom? Tudo Como é que você bem, tá? tudo ótimo, tranquilo. Veja Começar se aí. certo minhas coisas que eu deixei lá em cima. Veja aí, no banheiro, alguma coisa. Do banheiro, lá em cima. Tudo jóia? Vamos começar? Já tá no ar aí? Já, Ale, Começou o tom. tranquilo, tudo Beleza. certo. Como é que você quer começar? Você entra das ordens aí, o que você fizer para mim tá ótimo. Não, Quer acho que a seguir o gente pode roteirinho? falar, acho que a gente pode falar um pouquinho aqui do projeto, rapidinho, se apresentar, né? E aí a Vamos lá. gente começa, né? Você pode começar aí, começa aí. Posso começar? Tá Mais bom. experientes primeiro aí. Só experiência. Vai lá, Ale. O projeto aí nasceu de uma ideia do Gabriel, né? Há bastante Sim. tempo que eu não via o Gabriel e nos encontramos no ano passado na Copa Cadete lá em Maceió. Eu Aham. estava trabalhando lá e ele estava com a equipe lá do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas. E quando ele Ah, falou comigo, eu achei a ideia genial, né? Porque a gente tem um país muito grande e a gente não sabe realmente o que acontece em cada estado. A gente encontra um com um e com o outro, conta a história, e você está preocupado com a sua equipe, você termina não sim, conversando muita coisa. E a ideia foi é genial, legal. de para todo mundo saber o que é que acontece em cada estado. Né? Eu tenho acompanhado as outras e vejo que eu não estou sozinho, né? Essa gente não está sozinho. Isso é É, a isso é título, bom, isso é o mais importante, né? apesar de eu estar participando aqui como representante de Sergipe, eu não faço parte do quadro diretivo da federação. Mas como eu sou uma pessoa que eu continuo trabalhando, assistindo, indo para os jogos, ajudo no que é possível ajudar, então eu aceitei pedir autorização do presidente da federação, naturalmente, para poder representar a Sergipe, Uhum, e essa minha participação é bem por aí. Né? legal. Quem, muita gente já me conhece, né? Eu sou Alexandre Cerqueira Pereira, já estou no handebol já há 44 anos. Eu entrei na universidade em 8 de março de 1976 Uhum, e já estou aí nesse barco há 44 anos. É uma coisa fantástica, né? Eu me identifiquei com handebol desde o primeiro dia que eu vi. Nunca tinha jogado, comecei a jogar handebol com 21 anos uhum, e a partir daí eu fiz a minha história. Como eu era muito ruim jogando, aí eu preferi estudar um pouquinho para ver se eu conseguia ser um bom professor, né? E uhum. eu acho que eu consegui algumas coisas aí por esse caminho. Eu acho que baixa. Legal, Agora vai você. bacana. Você é mais novinho, está entrando agora, Sim, sim. para fechar. Eu conheci o Guilherme lá no acampamento, há alguns anos Isso. atrás, já dando ajuda lá para o Orch, já fazendo parte desse trabalho diretivo da confederação, que é muito bom a gente ver pessoas novas, né? Com novas ideias e nos demos muito bem, apesar de pouco contato, só na hora do trabalho mesmo, mas Sim. fiquei muito feliz de conhecê-lo. Obrigado, obrigado, Alexandre. Bom, acho que é um projeto fantástico, né? Acho que essa conexão a gente tinha, né, de uma certa maneira nos acampamentos, né, de conhecer pessoas do Brasil inteiro. E aí agora a gente, nesse momento, né, que está todo mundo em casa, a gente tem essa possibilidade. Então é um projeto muito bom. Fico muito feliz de estar participando. Uma responsabilidade grande representar São Paulo, né? Eu espero que eu consiga representar os treinadores daqui, porque são muitos que trabalham, né? Então, e até peço ajuda, né, para os que estiverem aí acompanhando a gente na live, para participar. E, enfim, passar um panorama também. é, Enfim, sou apaixonado por handball, sou ex-atleta, joguei minha vida inteira na Hebraica aqui de São Paulo, de infantil até adulto, e fui tentando estabelecer essa possibilidade de ser treinador, é uma coisa que desde cedo que eu decidi, e estou tentando cada vez mais me envolver, me desenvolver, e né, o trabalho na confederação foi muito bom, foi uma alegria imensa, né? Poder fazer parte aí do primeiro ciclo lá do Jordi, o segundo agora com o Washington. Então, a gente espera que a gente possa se reencontrar, né, nas quadras, trabalhando aí, desenvolvendo essa molecada aí pelo país, né? Mas é isso aí, Ale. Obrigado, É, para obrigado pelas palavras aí. Para mim, o Sérgio entrou aí, lá do Rio Grande do Sul, meu amigão lá.
Um abraço, Sérgio. Legal. O, Para mim agora é mais assistir, né? Eu, Uhum. no passado eu resolvi me afastar definitivamente de competição. Uma outra competição que me convide para fazer uma coisa assim mais simples, eu ainda vou, mas eu não quero mais compromisso, não. Tá bom, já dei minha cota. Agora é só assistir e curtir mais um pouquinho dessas coisas que eu gosto. Ó, tem gente que Como tá a gente pedindo vai sua começar? volta aí, Ela. Tem gente Eu pedindo sua volta quero. aí. Ah, não, tá bom, já tá bom. Eu quero fazer uma pergunta para a gente começar. Eu vou lhe provocar, tá? E aí a gente Já? vai Tá ficar bom. esses. Eu vou te provocar. A gente Tá vai ficar bom. esses 50 minutos aí conversando. Quando for lá no final, tu vai me responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Tá Hum, bom? tá bom. Para gente que milita com o esporte, não me responda nada agora. Deixa lá. Vamos discutir isso no final. Onde é que tudo começa? Uhum. Aonde tudo começa? Onde tudo começa na nossa prática esportiva? Lá para adiante a gente vai ver isso aí, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos entrar Combinado. no nosso tema aí com relação ao roteiro que o Gabriel traçou aí, para a gente não fugir muito. Certo, perfeito. Então, Fala primeiro você. como se caracterizam as equipes do handball do estado, né? Isso, pronto, você começa. Enfim, como que se estrutura, né? Então, bom, a realidade de São Paulo é uma realidade que a gente abrange todas as possibilidades, eu imagino, possíveis, né? Então, a gente tem desde trabalhos de associações, trabalhos voluntários com relação ao handball. Então, temos, por exemplo, Mão Solidária, que é um projeto que já está há muito tempo aí, né? Desenvolvendo crianças, né? Por exemplo, a gente tem associações que trabalham, então, por exemplo, o Hércules Guarulhos participa da CICEG, enfim, e a gente tem também os clubes, né, que são tradicionais aqui em São Paulo, então, clubes como o Esporte Clube Pinheiros, a Hebraica, né, nós temos projetos da prefeitura, então, por exemplo, o Centro Olímpico, ele entra nisso, né, nós temos um cenário muito grande do handebol universitário, que foi de onde praticamente eu parti, onde vários treinadores jovens aqui em São Paulo têm a oportunidade de colocar o seu trabalho, porque infelizmente a gente não tem uma gama de clubes suficiente para suprir tantos treinadores jovens e com muita qualidade, que a gente tem aqui muita qualidade, é impressionante assim que a gente tem aqui. Então a gente tem hoje, enfim, é, nos dois naipes, 4, 5 divisões de handebol universitário, campeonato ao longo do ano, semestralmente, principalmente pela NDU, os inters que acontecem no primeiro e no segundo semestre de cada curso, né? Então as universidades, as faculdades, elas são muito organizadas, as atléticas são muito fortes, então consegue suprir um pouco, principalmente esses treinadores jovens. É um processo importante aqui para todo treinador passar pelo universitário. Eu acho que todo mundo me pergunta quando vai começar a trabalhar. Eu acho que é muito importante porque você realmente ali você aprende a trabalhar. Você tem várias características de pessoas, de lugares diferentes, com experiências de handball ou nenhuma experiência de handball, mas querem começar a trabalhar, querem começar a treinar. Então é muito interessante. E a gente tem os campeonatos, né, pela Federação Paulista de Handebol, que é muito interessante, a parte que é um campeonato anual, né? Então a gente escuta por aí que a maioria dos campeonatos eles são sazonais, né? Às vezes um final de semana onde fazem vários jogos, né, por circuito. E aqui em São Paulo a gente tem jogos, né, ao longo do ano inteiro. Isso é muito bom porque dá uma sequência no trabalho, uma sequência de planejamento, mantém os atletas motivados, que a cada no máximo 2 semanas estão jogando, né? Embora as distâncias do nosso estado seja muito grande. E a gente tem aqui também o Campeonato Paulista Adulto, não com muitos clubes, né, como a gente gostaria, mas com clubes que, né, a gente tem 3 a 4 clubes que fazem um investimento interessante. Enfim, a gente tem no top ali Taubaté e Pinheiros, né? Então, é uma referência muito importante para a gente de trabalho. E a gente tem as escolas também, né? Então, o campeonato escolar em São Paulo, eu acho que ele não é tão forte quanto no resto do país. Pelo que acompanhei, que eu viajei pelos acampamentos regionais, a realidade do escolar fora de São Paulo é muito forte, né? É muito interessante, assim, o quanto isso é válido para os estados. Mas aqui em São Paulo, o campeonato escolar ele tem um caráter um pouco diferenciado, tem
pequenos torneios, às vezes algumas escolas se juntam para fazer algumas pequenas ligas, né? Não tem aquele fervor assim de jogos, né? Classificatórios, enfim. Mas eu acho que aqui em São Paulo é isso, a gente abrange bastante, assim, a gente consegue ter representantes assim em cada nicho, né, de handball. Pronto? Beleza. Pelo que você fala, Guilherme, a gente percebe que existe uma certa entre todos os estados, né? Mesmo entre vocês e o Paraná, que tem uma estrutura organizacional bem melhor do que os outros estados, mas é basicamente a mesma coisa. O que vai diferir aí é a quantidade de atletas, é a quantidade de clubes, a quantidade de professores trabalhando nesse processo, né? Quanto mais equipes, Sim. quanto mais professores, quanto mais clubes, mais fica mais bonito, mais fácil de desenvolver a modalidade no estado. Eu quero dar apenas uma pincelada, que eu não vi isso nas outras lives, para falar um pouquinho da fundação da Federação de Handebol de Sergipe. Federação Sergipana de Handebol. A gente teve a fundação em fevereiro de 1974. Nessa época, quem dirigia o esporte no Brasil era o Conselho Nacional de Desportos, o famoso CND, que tinha vínculo, inclusive, com o futebol, e nos estados, os CRDs. E aí o presidente do CRD aqui, na época, o jornalista Léo Filho, que foi presidente de quase todas as federações aqui, que ele fundou quase todas as federações dessas modalidades amadoras da época, foi o primeiro presidente também da Federação Sergipana de Handebol. Nós tivemos 3 presidentes que foram, assim, um marco na estruturação do handebol sergipano, que foi o Léo Filho, o professor Rezende e o professor Renivaldo Benigno, e depois da 4ª administração, que foi o professor Manuel Luiz, para frente, foi que o nosso handebol deu uma guinada muito boa. E hoje o presidente da Federação Sergipana de Handebol, eu passei por esse processo aí de ser presidente também, e hoje a Federação Sergipana é dirigida pelo professor Washington Luiz Guzmão. Bom, voltando para o nosso tema. As coisas aqui acontecem mais ou menos como acontecem em todos os estados. O handebol de muitos estados do Brasil, ele é essencialmente escolar. Tá? Ele é muito forte escolar. Quantos clubes realmente existem no Brasil? Existe uma normativa com relação a essa questão de você ser considerado um clube. Você tem que ter um número X de modalidades olímpicas, atuantes, tal, para você ter essa conotação de clube. Na realidade, a gente tem muito time de futebol, né? E clube social. Vou dar um exemplo, não vou falar nome de clube porque fica ruim, depois tudo é processo, hoje é melhor eu falar nome de clube. Mas você sabe, tem alguns clubes que assim, tem uma modalidade que aquele clube investe, no basquete, no futsal, no vôlei e tal, e aí vai, mas não tem um conjunto que dá essa conotação de clube. Então, as federações, elas sobrevivem das escolas, e é o nosso caso aqui. A gente já chegou a ter aqui 11 clubes filiados. Hoje nós temos 6 clubes filiados. Como é que a gente faz as nossas competições? Essas escolas, que o nosso handebol escolar é forte, essas escolas representam os clubes nas competições da federação. Né? Os clubes emprestam o CNPJ e, quando muito, dão um uniforme para as equipes participarem. São realizadas as competições da federação. Nós não temos um número grande de equipes aqui na capital de Aracaju. Infelizmente, na minha época áurea aqui do handebol sergipano, na década de 80, nós tivemos competições aqui de ter mais de 80 equipes participando nos Jogos da Primavera, que é o nosso maior evento aqui, e tem 120 professores envolvidos com as equipes. E hoje, em Aracaju, para você ter uma ideia de como a gente deu uma regredida impressionante, a gente tem 3 ou 4 professores que têm equipes aqui na cidade e da rede privada. O ano passado ressurgiu uma escola com uma professora, colocou uma equipe estadual. Então, a gente, considerando que a gente já foi, hoje a gente está no fundo do poço. Né? Está ainda com a cabeça no fundo do poço. Está boiando para ver se a gente consegue sair. Né? Entendi. Então, a gente tem as competições da federação, são os campeonatos oficiais previstos no calendário da federação. Esse elaborado no ano anterior, divulgado, e aí vai para aprovação, ver quem participa, quem tem equipe, e a gente conversa muito com os professores das escolas para ver aquilo que a gente pode usar. Então, a gente tem equipes na categoria infantil, cadete e juvenil. E no adulto,
já há bastante tempo que a gente não tem equipes assim, uma quantidade grande de equipes. A gente ainda tem 12 equipes adultas. A gente tem um grupo de atletas adultos, tanto no masculino como no feminino, que a gente formaria uma grande equipe para disputar qualquer competição a nível nacional, mas o ego das pessoas não permitem mais isso. As brigas pessoais, os gostos diferentes, né, terminam não permitindo que a gente faça isso. É importante já ressaltar... tem uma pergunta aqui, só, desculpa, Lê, perguntando o que aconteceu para que o handball de Sergipe chegasse nessa situação. Aquilo que eu te falei. Na década de 80, a gente tinha 100 e tantos professores, tantas equipes, e aí essas pessoas pararam de trabalhar. E aí foi diminuindo o número de professores, vai diminuindo o número de equipes. Se eu tenho 20 escolas e esses professores dessas 20 escolas, apenas 4 ficam trabalhando, são menos 16. Isso daí refletiu. Os professores que foram parando de trabalhar, por se aposentarem, por não quererem mais trabalhar com a modalidade porque se decepcionou, alguma coisa assim. E uma coisa importante foi a reestruturação da disciplina de educação física. Né? A profissão ela veio de bom alvitre para melhorar a nossa condição de profissional da educação física. Nós deixamos de ser, como é que eu digo, eu vou lembrar, nós hoje somos disciplinas, mas antigamente nós éramos atividade física da escola. Nós éramos uma atividade, não reprovava, fazia qualquer coisa se fazia. Agora nós somos disciplina. Isso daí mexeu na matriz curricular das escolas. Né? E aí apareceu um filho de Deus e disse que a gente tem que dar aula de educação física teórica. Né? Uma disciplina essencialmente prática. O que é que eu vou dizer a uma criança de 6 anos na sala de aula sobre educação física, entrando na escola hoje com 6 anos, no primeiro ano? Eu vou dizer o que a ele? Criança tem que correr, tem que brincar, a gente tem que trabalhar para desenvolver essas potencialidades que precisam ser desenvolvidas. E eu fiz isso a minha vida toda com handebol. Na aula de educação física, atendia as necessidades do PN, porque a gente era cobrado enquanto profissional para fazer isso, mas tinha handebol. Onde eu podia colocar handebol, era handebol. Né? E aí eu desenvolvi lateralidade com handebol, eu desenvolvia conceitos básicos de dentro, fora, atrás, na frente, tudo com handebol. Né? E aí a gente teve muitas equipes assim, que muitos professores também faziam assim. Então, por essas e outras, pelas estruturas de Estado e tudo, que eu não vou discutir isso, também a gente foi para o fundo do poço. E a vida toda, como nos outros estados, são abnegados que fazem esporte, mesmo os professores. Mesmo os professores que estão nas escolas, até nas escolas particulares, são eles que fazem tudo. Porque a escola quer ganhar a competição, mas não quer investir no material que precisa de qualidade, na bola de qualidade. Hoje, quem é? A bola que é hoje da Confederação é uma bola de uma empresa aí, não vou falar o nome da empresa, é de uma empresa e na escola não tem. Precisa comprar essa bola, porque quando você vai para uma competição nacional, pela Confederação, essa bola que vai estar lá. Então você tem que treinar com ela. Você vai treinar com uma bola de uma marca X lá e vai jogar com a marca Y. Então, essa coisa toda contribui para que a gente andasse para trás, né? E o meu dedo sempre no profissional da educação física. Muita coisa acontece por culpa do próprio profissional da educação física. Hoje a gente não tem quem faça o que os professores, vou citar alguns aqui que foram baluartes no handebol. Um professor Edson Moura, um professor Jairo Zuzarte, um professor Heraldo, que faziam o que faziam, hoje pouquíssimas pessoas fazem. Não tem, complicado. Aí fica difícil de andar, né? Certo. Vamos lá. Próxima pergunta aí. Agora é a sua vez. Minha vez? Como é características 2? Como são as competições, né? A próxima? Isso. Exato. Acho que eu falei um pouquinho eu acabei falando na pergunta 1. Queria só agradecer a presença aqui do Diego Melo, do Zusa, do Vitor, do Rubens. Eu não consigo acompanhar, porque eu já não enxergo direito. A visão já não dá. Grandes nomes aí, Charlie também, grandes nomes, grandes treinadores e projetos aí com a gente. Já vou pedindo desculpa ao pessoal, porque eu não consigo ver quem está entrando. Então, não vou falar. Com outra pessoa, não vou falar. Eu
vou Vai, falando completa aqui. aí. Quais são as competições? Então, Dá acho o que eu já completa. falei um pouquinho no começo, né? Como a gente tem aqui em São Paulo, é, as competições elas acabam seguindo os nichos que aparecem, né? Então, nós temos desde ligas escolares, né? E também a questão dos jogos, né? Que são feitos pela prefeitura e pelo estado, né? Mas a gente tem ligas escolares, a gente tem campeonatos universitários que também são representados por isso. Mas basicamente, assim, lógico, né, o que a gente tem ali no topo realmente é a Federação Paulista de Handebol organizando, né, um campeonato ao longo do ano, né, em todas as categorias, né, inclusive na categoria Mirim, com os circuitos que tem tido uma resposta muito interessante, muito o Diego Melo está cuidando disso, né, da melhor maneira possível. Os festivais de mini handball cresceram, né, na verdade eles surgiram, né, e cresceram, estão crescendo cada vez mais aqui. Então a gente está num pequeno processo aí de massificação, né, começando de baixo para cima agora, né, uma mudança muito grande. Eu jogo handball, joguei por mais de 20 anos e, enfim, isso não tinha na minha época, né? Então, as competições, normalmente elas acontecem dessa maneira aqui em São Paulo, né? A grande questão que eu normalmente falo, por, enfim, por saber disso e ter um conhecimento até prático, é que realmente nosso país ele é gigantesco, ele é continental, todo mundo sabe isso, né? Então, a gente precisa diminuir os custos, né, dos locais, né, dos estados, enfim. E eu acredito muito na questão da regionalização, né? Então, os grandes países de handball têm suas ligas regionalizadas, né? E aí, regionalizando as ligas, você consegue diminuir distância, que normalmente é o que mais custa, né? Além de outras inscrições. Você tem a possibilidade também de conseguir pagar melhores taxas para os árbitros, né? Porque a gente sabe que é uma dificuldade. O árbitro de handball ele não é profissional, né? Ele não trabalha só com handball e deveria trabalhar com handball, ou que se mantivesse, né? Muitos são da área de educação física e acabam apitando, mas deveriam ter uma possibilidade de trabalho melhor. A gente teria que, né, mudar um pouco isso. O ponto é que, como a gente ficou muito tempo sem pensar nisso, né, a gente acabou tendo aqui em São Paulo uma característica que são as ligas, né, que funcionam, por exemplo, bom, acho que é melhor eu não citar o nome, mas são ligas muito interessantes, muito boas, que abrangem a sua área regional e que conseguem fazer um bom trabalho, assim como as federações conseguir trazer curso para os professores, para os treinadores, fazer campeonatos organizados. Então a gente acabou aqui no estado de São Paulo pulverizando um pouco, né? Então a gente acabou desconectando um pouco as regiões e no meu modo de ver, para a gente conseguir ter esse boom de crescimento, por exemplo, trazer as escolas para jogar, por exemplo, os campeonatos da federação, enfim, a gente precisava diminuir as distâncias para que os pais pudessem levar, né, em níveis municipais, né, para depois ser estadual e depois a gente talvez ter um evento no final do ano, um Final Four, alguma coisa nesse sentido, né? Então isso é uma coisa que eu tive contato em outro país, vi de perto, onde o lugar que eu ia jogar na primeira fase era 20, 30 minutos de carro, como se aqui em São Paulo a gente fosse daqui para o ABC, um ABC sem trânsito, né? Porque aqui para ir para o ABC às vezes demora 2 horas, mas a gente precisava diminuir as distâncias para que todo mundo pudesse ter a possibilidade de participar desses torneios, né? Então, infelizmente, a gente não tem isso ainda, mas eu acho que a gente vai conseguir, porque tem gente nova, gente com vontade, né? Gestão agora. A gente tem uma gestão muito boa agora na federação, que está tentando movimentar, está tentando fazer coisas grandes. Esse ano é o ano, a federação faz 80 anos, né, de história. Então, acredito que isso é um processo que vai acontecer, a gente vai chegar lá. Beleza. Aqui também a gente tem dificuldades para fazer as nossas competições, né? Como eu falei no item anterior, a gente tem um calendário. Esse calendário da federação ele é elaborado no ano em curso, né? O calendário de 2021, quando chega meados de novembro, a gente já começa a prever o calendário e já divulga em dezembro
E em janeiro, aí a gente começa contato com os clubes, com os professores das escolas, mais especificamente que representam os clubes, para a gente fechar o calendário. Aí nesse calendário a gente tem as competições oficiais, que aí só participam os clubes, e tem copas e os campeonatos. É uma Olimpíada escolar realizada por uma emissora de TV e os Jogos da Primavera, que é realizado pelo governo estadual. Né? É uma competição que ela faz parte do calendário esportivo do Estado, porque existe uma lei obrigando que aconteça essa competição todo ano. Né? Pelo fato de a gente ter poucas equipes, isso é fracionado. Rapidão a gente consegue rodar. E aí a gente faz rodadas, para não acabar logo, a gente vai diluindo, por exemplo, no primeiro semestre. E aí tem um prazo para a Liga Nacional, aí a gente faz logo o campeonato adulto. O campeonato adulto aqui há 2 anos, 2, 3 anos, já só tem 3 equipes. Aí a gente faz turno, retorno. Esse ano seria um turno só pela premência, por causa de um monte de eventos, de Olimpíada e tudo mais, né, que terminou tendo esse desconforto todo em função da pandemia. E se realiza muito rapidamente. Né? Há anos atrás, na década de 80, eu vou falar um pouco da década de 80, muito da década de 80, porque a década de 80 foi a década de ouro do handebol sergipano. Um dos nossos presidentes nessa época, ele fazia um campeonato escolar, e todas as escolas que participavam do campeonato, dos Jogos da Primavera, que é o maior evento esportivo do Estado, participavam do campeonato escolar. Então, as escolas tinham 2 competições no ano. Né? Quando mudou a legislação para as escolas representarem o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros, que antigamente eram as seleções, nós estivemos discutindo isso no grupo recentemente, precisa se voltar a ter competições de seleção, não tirar a representatividade da escola, mas precisa que as seleções estaduais representem realmente o Estado, é para a gente colocar os atletas, melhores atletas nas seleções. Então, a gente tinha competições. A segunda maior competição é essa Olimpíada dessa emissora de televisão, também tem uma participação boa em modalidades esportivas, mas o handebol está bem restringido. Para você ter uma ideia, para as pessoas terem uma ideia, no ano passado, nas nossas competições, a gente não realizou 100 jogos de handebol durante o ano. Aí você pega uma criança que vai jogar um JEBs, representando um clube aqui do estado filiado. Os clubes filiados eu posso falar, não tem problema. Representando o Clube Esportivo Sergipe, por exemplo. Ele é uma escola, o nome da escola eu não vou falar, tem autorização. Ele representa uma escola, e representa o Clube Esportivo Sergipe. Aí ele faz 5 jogos pelo Campeonato Sergipano. Vai para a Olimpíada Escolar, faz mais 3 jogos. Vai para o Jogo da Primavera, faz mais 5 jogos. Então ele jogou 13 jogos para jogar um campeonato brasileiro e chegar numa fase, por exemplo, cair em São Paulo, um estado como São Paulo, com um colégio daí de São Paulo. E esse colégio jogou 80 vezes e ele jogou 13. Quando joga 13 vezes? Né? Aí fica difícil. E hoje a gente não tem mais a quantidade que a gente tinha antes para tirar 16. A gente leva aqui a nossa seleção cadete para a Copa Nordeste Cadete, leva 12 garotas e 12 garotos, porque a gente não tem 16. Aí alguém vai entrar e vai dizer, não, Alexandre, tem 16. Tem 16, mas tem 4 que jogam, tem 8 que só completam a equipe. Porque a gente não tem mais os talentos que a gente tinha antes. O Estatuto da Federação Sergipana de Handebol tem um capítulo destinado só ao departamento escolar. A gente criou um departamento escolar dentro da federação para poder as escolas participarem dos eventos oficiais da federação. Mas, infelizmente, não deu certo, está lá só constando, porque mexer no estatuto é meio complicado. E aqui também, as equipes maiores, eu não sei se é característica de vocês, as equipes adultas gostam muito de participar de copas. Copa. Não sei se por aí em São Paulo tem muito. Aqui no Nordeste tem muita Copa. Aí o cara vai paga uma inscrição, 400, 500 reais numa Copa para jogar joguinho de 30 minutos, mas não quer participar do Campeonato Sergipano. Aí ele é campeão da Copa, mas não vai para lugar nenhum. Se ele for campeão sergipano, vai para o Campeonato Brasileiro, pode ir para a Liga Nacional. Mas as pessoas não entendem isso. Entendeu? Essa questão do custo. A gente não tem patrocinador, as pessoas não patrocinam.
é diferente. Aí, um clube tem... Eu posso dar o exemplo de Osasco, por exemplo, né? A Prefeitura de Osasco tinha parceria com o clube, a Prefeitura de Guarulhos tinha parceria com o clube. Aí é mais fácil para as coisas se conduzirem. Aqui a gente tem essa facilidade, entendeu? Entendi, entendi. Não, acho que só responder, Thiago, Camelo, a gente vai ter testes em janeiro, tá bom? Só para a próxima temporada, tá? Que você está perguntando. Obrigado aí pela pergunta. Eu não vou mexer não, porque eu acho que... mexendo e termino saindo da live. Eu fico mexendo eu deixo o telefone quieto aí. Tem uma coisa muito interessante que você falou, Ale. Eu participei eu acho que foi o último, em 2010, o último brasileiro de seleções, que foi lá em Campestre, Poços de Caldas, em Minas Gerais. Eu estava como auxiliar técnico da seleção cadete. E até naquele ano, por exemplo, a gente teve digamos, o surgimento do Zé Toledo, né? Então, você vê que desse campeonato, hoje a gente tem o nosso lateral direito principal aí da seleção brasileira e ganhando o mundo aí, né? Então, a gente tinha esse processo e eu acho que a gente poderia retomar ele porque a confederação, quando ela cria os acampamentos regionais, na verdade eles são num formato de campeonato, de acampamento estadual, né? Então é um final de semana, de sexta a domingo, onde todos os atletas de um estado se concentram em um local e vão ser treinados, né? O formato está pronto, é relativamente possível ser feito, e se as federações elas conseguirem abraçar esses acampamentos estaduais, talvez, às vezes, para baratear custo, talvez dividir em 4 finais de semana ou 3, para que não tenha um deslocamento tão grande dos atletas, né, que eles possam participar um camp grande de um dia, né, assim como existe projetos sobre isso, naturalmente a gente já teria seleções estaduais novamente, Exato. entendeu? Então, na verdade, o formato está pronto, tá aí, né, os acampamentos regionais que, na verdade, eles na prática eram estaduais, né, nome regional, mas na prática estadual. Regional seria um pouco maior, seria o segundo filtro para os acampamentos nacionais, né? Eles estão praticamente prontos e as federações podem abraçar isso, fazer as suas alterações, né, porque cada federação tem a sua demanda, e a gente poderia retomar isso. Eu acho que é muito importante, acho que é muito válido esse campeonato de seleções Mas tudo estaduais, pela né? questão do custo, Guilherme. Tudo passa pela questão do custo que você falou. Quantos patrocinadores a Federação Paulista tem? Vocês têm patrocinadores? Claro. Vocês têm patrocinadores? Poucos patrocinadores ainda, né? Sim. É difícil, é difícil. Sim, né? é difícil. Brasileiro, enquanto CBHB, quantos patrocinadores tem? A gente precisa fazer alguma coisa. Uma pergunta que ninguém me responde. Eu converso muito com meus amigos, tudo. O que foi que mudou no Brasil depois que a gente foi campeão mundial? O que foi que mudou no handebol brasileiro depois que a gente foi campeão mundial? Mudou. Para mim, não mudou nada. Mudou nada. A questão do mini handebol. Isso é uma característica até do nosso país, porque a gente teve um Guga no tênis, né? A gente tem outros exemplos de esportes que tiveram pessoas que conseguiram resultados expressivos mundialmente, o atletismo, enfim, natação, e mesmo assim falta para todo mundo, né? Realmente é um problema que a gente tem no país inteiro, né? Os esportes, cada vez menos a gente tem recurso, né? Então, realmente é um grande problema. Isso. Por isso como você tocou no mini handebol, esse professor aí que está fazendo esse trabalho na Federação Paulista, e graças a Deus está dando certo. Quando eu estive na Confederação, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na Confederação foi fui arrumar um arquivo lá e encontrei um monte de coisa do mini handebol. Aí eu juntei, cataloguei, peguei uma apostila de 2 professores de Porto Rico, traduzi essa apostila do espanhol para português. A gente fez um projeto, mandou para o INDESP aprovou. A gente meteu, eles deram para nós 20 kits com bolas, coletes e até trave. Um par de trave foi distribuído 20 kits. Mas as pessoas querem os kits, a Confederação depois mudou isso. Foi feito de uma outra forma, deu outro encaminhamento. Mas muita gente quer o kit da Confederação pelo material, mas não quer trabalhar para o mini handebol.
Quando eu fui presidente da federação, no primeiro ano de gestão, as competições mirim, a premiação era para todos os alunos. Todos os alunos ganharam medalha. Uhum. O mirim tem mirim aqui no nosso estatuto, no nosso regulamento. Você só pode jogar um adulto se você tiver categoria de base. Para você jogar um adulto, você tem que ter ou infantil, ou cadete, ou juvenil. Se você não tiver, só tiver adulto, você não participa do campeonato. Certo. É estatutário, é regulamentar isso. Entendeu? Então, na Argentina eles fazem assim também. Você tem que atrasar. E aí, o clube não existe. O clube não existe. O clube não existe. Quem faz o adulto, o grupo que faz o adulto, é diferente do grupo de professores que trabalham nas escolas. Então, quem representa o Clube Esportivo Sergipe no adulto é um grupo de adultos, de garotos que já jogaram antes, que são júniores, são adultos, mas quem trabalha com infantil, cadete e juvenil é um outro professor. E às vezes não tem uma relação de proximidade com esse grupo, entendeu? Aí fica difícil. Aproveitando aqui, o Rubens, ele mandou que realmente nós temos que voltar com os acampamentos estaduais. Obrigado, Rubens, acho que é isso mesmo. O César Leão dá a resposta para a gente, que eu concordo também, que é que a gente não consegue transformar a modalidade num produto, né? Então, isso. E eu acho que a gente, claro, para a gente transformar em produto, a gente tem que ser atrativo. E aí, aproveitando que a gente está falando no mini handball, né, os circuitos que estão feitos aqui, os festivais de mini handball que estão sendo feitos pela federação, né, por supervisão do Diego Melo, realmente está assim. Eu tive a experiência que ano passado, o último foi na Hebraica, né, da Grande São Paulo, e foi um evento sensacional, assim. Foi, assim, emocionante ver a quadra cheia, junto com também All-Star Game, Mirim, assim, juntou o número de pessoas, assim, os pais, todo mundo, tinha telão de LED, fumaça, premiação para todo mundo. Só que isso é o que você falou, né, professor? É muito da pessoa ainda, né? Então a gente precisa ter o professor realmente engajado, porque a maioria das pessoas não recebe para fazer, né? Então a gente tem que fazer por amor mesmo, né? Por vontade de querer desenvolver, e a gente não pode perder isso. E tem muita gente nova com vontade, né? Então a gente precisa dar espaço para as pessoas novas aí que estão com gás e estão querendo mudar, né? Eu vejo os treinadores hoje se organizando, a gente está com um grupo aqui que o professor, o Walter do Pinheiros começou, o Carlos, o Charlie aqui de São Paulo, que é do CPH, o professor Regis também, eles começaram um grupo, né, que é a Escola de Treinadores, né, que está sendo chamado esse grupo, e já tem, assim, quase uma centena de treinadores, e a gente percebe que existe uma grande abertura para a gente conversar, né, para a gente discutir, debater, e eu acho que esse é o caminho mesmo, né? E realmente transformar o esporte num produto. Na minha opinião, como a gente não tem patrocinador, a gente não tem dinheiro, a gente precisa baratear, né? E baratear e tornar ele mais possível, mais fácil, mais democrático. E na minha cabeça, eu entendo muito que a gente precisa diminuir as distâncias para a gente facilitar isso, né? Gerar fluxo para os professores. Uma das coisas mais importantes para a gente ver essa questão do barateamento e de que se torne atrativo é a competência de quem faz as coisas, a responsabilidade de quem faz as coisas, você fazer e prestar conta daquilo que você faz, né? Quem está à frente do negócio tem que ter hombridade, tem que ser honesto para que as coisas andem, para que as pessoas acreditem. Você tem que levar um projeto bom, mas você, enquanto apresentador do projeto, tem que ter credibilidade, senão a pessoa não abarca. É difícil abarcar, e você vai com uma pessoa que não tem credibilidade, não adianta, né? Tem que ter credibilidade. É difícil. Vamos mandar para a gente terminar. Por isso que eu acho que o grande... Diga. Pode falar, professor. Eu acho que a gente já falou no item o 2 e o 3 e o 4 junto. Isso. A gente terminou falando os 3 de uma vez só, comentando. Tá bom, não tem problema. Bom, o handball é mais forte na base ou no adulto? Como que é por aí, professor? Aqui, como eu já falei, hoje a gente está numa situação difícil, né? A gente tem procurado resgatar, inclusive, essas duas últimas gestões, que foi a minha e a do professor Guzmão, ele já está no segundo mandato dele, a federação disponibiliza um lector
usando assim o nome bem atual, né? E normalmente quem vai sou eu, porque eu tenho um bom conhecimento com relação ao negócio do mini handball, para a gente fazer festivais de handball na escola. Então, eu vou lá, não ganho nada, a federação leva material, tudo. A gente só quer as crianças para fazer o festival. A gente não consegue fazer durante o ano 2 escolas. É de graça, a gente só não quer ter custo. Você vai me dar as crianças, vai do horário, disponibiliza a quadra, a federação vai lá com os profissionais que tem, que se dispõem aí, e as escolas não querem. Não querem. Uhum. Na minha gestão, eu fui na mesma escola 2 vezes, aí em outra escola, agora na gestão do Guzmão, na gestão anterior, uma escola, e agora, nesse ano, a gente agora não vai fazer mais nada mesmo, está difícil. Né? Um sistema que o professor Diego, usa aqui, Alexandre, a inscrição para os festivais da federação são online e feitas pelos pais das crianças. Então, crianças de qualquer entidade, de escola, clube, associação, qualquer criança, mesmo que não tenha nenhuma referência assim, de clube, mas tem interesse de praticar o handball, pode participar. Então, isso é um modelo muito interessante que faz com que a gente não precise se deslocar, mas que as crianças elas venham até os festivais. É uma solução bem interessante. E eu sou, digamos, testemunha que, assim, um mês antes, às vezes 2 meses antes do festival, já está encerrado, 90 inscrições, 100 inscrições, assim. Então, tá muito legal isso aqui com relação. Bem legal. O mini handball é uma ferramenta pedagógica fantástica. Fantástica. Sim, com E a gente só certeza. precisa, não sei como é que o Diego faz. A gente fez alguns. A escola, quando eu saí da confederação, eu voltei para a minha escola. Aí a confederação assinou um projeto do mini handball, um convênio com a escola que eu trabalhava. Aí a conotação que tem o mini handball dentro da confederação é mais recreativo, é para você desenvolver as potencialidades, as capacidades físicas e as habilidades motoras com o handball. Mas países, por exemplo, como a Suécia não, a Suécia já faz um mini handball voltado para o treinamento. Ele já começa no mini handball a preparar a criança para aquele cara que vai ser da seleção principal. Se a gente conseguir fazer uma mudança no que está na confederação, para que a gente já comece a atuar dessa forma, eu acho que fica mais fácil até para os professores usar como ferramenta dentro da aula de educação física na escola. Né? Porque na confederação, a proposta da confederação, quando eu saí de lá, era essa. A gente faz o convênio com a escola, mas a escola tem que ter o conteúdo do mini handball na aula de educação física. Então, os professores da educação física, em alguma unidade, vai trabalhar o mini handball. Isso ajudava o professor da educação física. O professor do handball da escola a construir mais atletas, entendeu? O Varley lá, um abraço, Varley, parceiro também, falou que os diretores das escolas têm muito medo. Os diretores da escola têm muito medo por questões trabalhistas, né? Realmente a gente tem muito problema com burocracia no nosso país, em diversas coisas, né? E aí afeta o handball, afeta o esporte em geral. Vou mostrar um negócio aqui que os meus ex-alunos aí vão se lembrar. A velha toalhinha, lembra? Galerinha aí que trabalhou comigo, a toalhinha, lembra? A gente não pode mais a toalhinha hoje, não pode mais atuar. Porque se você falar alto com o aluno, você leva um processo. Não tem mais. Eu já tenho uma cautela muito grande com tudo que a gente vai fazer. E tudo isso, toda essa exigência de hoje, é em função de quem fez o passado e foi negligente. Quem fez o passado, quem fez tudo certinho, não tem problema nenhum. Mas quem fez o passado e foi negligente causa problema para quem quer fazer. Né? Tanta coisa para você conseguir uma aprovação de um projeto dentro do COB, é muito protocolo. Você termina desistindo. E aí o esporte não anda, né? Não anda. Vamos falar dos outros itens, a gente já falou, na conversa a gente naturalmente já falou. Acho que a gente tem uns 15 minutos ainda, não é isso? 10 minutos? Sim, isso. Tem um item que é bem interessante, que é o último item, que é a questão da capacitação. Exato. Capacitação dos profissionais. Né? Como que é essa capacitação? Então, aqui em São Paulo, na verdade, era uma coisa que a gente sempre conversou, né, da necessidade de ter cursos, né, porque na verdade assim, né, a gente não pode obrigar as pessoas de trabalhar de maneira, na minha opinião, de X, Y,
enfim, a gente precisa orientar. E aí vai do profissional, né, do professor, utilizar os conhecimentos que ele recebeu e mudar o dia a dia dele, né? Então, era uma coisa que eu particularmente, em 20 anos de federação, eu não tinha visto, né? E aí, no ano passado, né, essa nova gestão, com o Moratori à frente, e o Diego, eles começaram com um primeiro curso, né, de treinadores, onde o professor Washington palestrou, o Diego falou sobre mini handball, eu tive a honra também de participar, também falando sobre categorias de base, sobre preparação física também foi falado, né? Então, começou, né? Mas estava muito tempo precisando, porque a gente tem várias discussões que a gente fala, né? Vou dar um exemplo só para causar um pouquinho, que é a questão da marcação individual, né? A gente fala muito sobre isso aqui em São Paulo e existem muitas discussões dos benefícios, enfim. E aí a gente precisa saber, a gente precisa conhecer para falar, né? Porque senão cada professor vem de uma realidade ou teve uma base diferente, um clube ou numa universidade, assim por diante. Então a informação ela é básica, ela precisa ser passada, né? Então eu acho que aqui a gente já começou nisso, tem um novo cenário aí de um grupo de treinadores querendo conversar, querendo se desenvolver, então acho que aqui a tendência é a gente conseguir realizar esses cursos sim. A capacitação é uma coisa extremamente importante. A gente tem, nos últimos anos, a gente não tem tido capacitação, mas a gente aqui no estado tem um evento que é o Encontro de Profissionais da Educação Física, e todo ano tem capacitação, não é especificamente no handebol, tem capacitação de outras modalidades esportivas, questão de administração e tudo, mas sempre a gente tem, é bem servido com relação à capacitação na área da educação física como um todo. Especificamente do handebol, já tem um tempo que a gente não tem curso para professores, para técnicos de handebol. A gente gosta muito de oferecer cursos de arbitragem, né, porque é um dos pilares do desenvolvimento do handebol, a arbitragem. Se a arbitragem não caminhar junto, a gente não desenvolve legal. Então é bom, a gente preza muito por capacitar, porque também a gente precisa dos árbitros para trabalhar, né? Nosso quadro hoje está bem pequenininho, mas a gente já teve muitos árbitros aqui de qualidade e integraram o quadro da confederação. E com relação a essa questão... Desculpa cortar você antes que eu esqueça, mas só para não deixar passar, é importante aqui o Diego falou, e é verdade, eu esqueci de falar, os 6 festivais de mini handball que foram feitos em todo o estado de São Paulo, eles também foram concursos. Então, além dos festivais, né, Isso, os muito bom. enfim, eles recebem o curso da federação e, enfim, e aí a gente tem uma despolarização, né, dessas informações aqui do centro, né, da nossa capital aqui para o interior e assim por diante. Eu estive em Cascavel, na época que eu estava na confederação, com que o Vitor era o diretor de árbitros da confederação, ministrando um curso de mini handball. Curso de horas, no final de semana, tranquilo, dá para fazer tranquilo, você consegue mostrar muita coisa. E não só para professores que trabalham com handball, mas para os professores de educação física usarem os conteúdos do mini handball na sua aula, porque é fantástico, o handball é muito legal. O handball a gente consegue trabalhar tudo, como as outras modalidades também, não tem... Sim. Só dar uma alfinetada aqui nos profissionais daqui de educação física. Quando a gente tem nós tivemos acampamentos aqui, nós trouxemos o Juliano aqui 2 vezes, cara. 2 vezes no masculino regional, aqui no nosso estadual. E a presença dos profissionais de educação física, até os próprios técnicos, os técnicos das equipes, dos clubes, das escolas, não apareceram. Então essas pessoas não podem cobrar capacitação. Porque quando tem, ele não vem. Você quer uma capacitação melhor do que você passar 3 dias com o Juliano? Sim. 3 dias com o Juliano? Sim, sim, é uma oportunidade única. Sim, sim. 3 dias com o Isaías da Paraíba. 3 dias com o Cristiano, entendeu? Do feminino lá de Pernambuco. Então, os professores aqui... Mas eu acho que é isso, né? Eu estou falando muito do Diego hoje, mas o Diego ele faz uma coisa importante, como ele é professor universitário. Não, mas tem que falar, quem está fazendo tem que falar.
falar. Ele consegue inserir os alunos dele nesse processo. Então, ele tem uma staff de, acho que 100, eu não lembro, mas assim, é um número muito grande de pessoas de staff que ajudou ele nos festivais. E com certeza esse processo vai fazer esses professores serem apaixonados pela modalidade. Então, independentemente se eles trabalharem em escola, clubes, eles vão procurar estudar, se desenvolver, porque eu acho que assim, tudo na vida é baseado no exemplo, né? A educação ela é baseada por exemplo. Então, se você tem um professor lá de educação física, que nem foi o meu caso, que me inspirou a jogar handball, eu continuei e estou até hoje, né? Então, se você tem um professor universitário que faz você enxergar o handball como uma ferramenta muito importante, mesmo que você não seja do handball, você vai querer trabalhar com isso, né? Então, só que é o que o senhor falou no começo, que depende do profissional, né? Então, a gente vai passar para frente esse amor aí pela modalidade, essa paixão, e é a nossa função realmente fazer isso. Isso eu não consegui muito não, aqui consegui influenciar muita gente não. Algumas pessoas foram por me ver trabalhando e gostaram, algumas foram, mas acho que tinha que ter sido um número bem maior. Deixa eu aproveitar essa questão do universitário, que eu não falei do Universitário de Sergipe. A gente tem a competição universitária aqui, mas ela só tem essas competições para classificar as equipes que vão participar dos Jogos Universitários, hoje regionais e nacionais, né? As IES aqui não fazem competição, as universidades aqui, as instituições do ensino superior não promovem eventos. Tem uma instituição aqui que ela promove alguns eventos dentro da própria instituição, em algumas modalidades, mas não é uma coisa bem estruturada, voltada para o desenvolvimento do esporte universitário, como você citou aí em São Paulo. É um pouco restrito, bem diminuído. O que mais a gente poderia falar? Posso falar uma coisa interessante aqui? Deixa eu falar uma coisa legal aqui. Vai lá. Aqui a gente conseguiu uma coisa nessa administração do professor Guzmão, levar alguns jogos do nosso calendário para o interior. Sim. Por exemplo, você joga pela Hebraica, aí, você vai jogar pela Hebraica, o Campeonato Sergipano aqui representando aqui no Campeonato Sergipano, e você é do interior aqui, por exemplo, de Propriá, lá na minha cidade natal. Aí a sua equipe vai fazer um jogo lá na sua cidade. A gente conseguiu fazer isso aqui, legal. Nós temos alguns interiores aqui, Itabaianinha, tem uma equipe de trabalho muito bom lá do professor Alexandre, meu xará. Em Estância, o professor Tiago, o professor Toninho e o professor Silvio tem um trabalho muito bom. Também, Estância hoje é um celeiro do handebol sergipano. Mas a gente não consegue entender porque é que não participa dos campeonatos da federação e tem um clube filiado. Mas tem 2 anos que não participa dos eventos da federação, não dá para a gente compreender. Aí tem outro interior aqui chamado Era da Glória, tem o professor James lá, o professor faz um trabalho bem legal lá. Eu, inclusive, trabalhei com um grupo lá de garotas que foram atletas do passado, a União de Handebol Feminino. Um abraço para vocês, garotas. Foi uma experiência muito legal. E tem Gararu também, professor Dedé. Aqui da BAN agora, um odontólogo, que foi um da escola que eu trabalhei, Marcos Dias, começou a se interessar pelo handebol dentro da cidade, vendo as crianças gostando de jogar, começou a se interessar e fundou uma associação, que tem até um nome interessante, a CESA, se filiou à federação, já participou do campeonato cadete, está se preparando agora, depois que passar tudo isso, para inclusive jogar um campeonato sergipano adulto, porque pretende ir para a Liga Nacional. Tá, então, uma cidade que vai dar um boom assim, bem interessante com relação ao handebol no interior. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui. E Itabaiana também, que já foi um celeiro, mas tem uma quantidade menor. Tem um ginásio fantástico. A gente consegue levar jogos, conseguimos levar jogos da Liga o ano passado para lá, uma fase da Liga Nordeste, 2 fases da Liga Nordeste, aliás, nós levamos para lá. Um ginásio fantástico, um piso do Lisonda, muito legal, muito legal. E lá em Itabaiana foi o professor Nivaldo, a última geração de lá, assim, bem legal. O Rubens está perguntando que ele queria saber a resposta da primeira pergunta que você fez, professor. Eu vou falar, vamos falar, né? Então, vamos fazer uns agradecimentos e eu vou dar o final. Eu quero
fazer alguns agradecimentos aqui para a Sergipe, especificamente. Como o meu estado é muito pequenininho, eu quero deixar um registro assim, bem interessante para pessoas que foram muito importantes para o desenvolvimento do handebol sergipano. E eu vou citar uma e vai ser a geração daquilo ali. O jornalista Léo Filho, que foi nosso primeiro presidente da Federação Sergipana de Handebol, o meu querido amigo João Turrão, é esse nome mesmo, João Turrão, professor aqui das antigas, que fez um trabalho excelente aqui no handebol sergipano, da geração do passado mesmo. O professor Edson Moura, que é da minha geração, conterrâneo mesmo de atividade. Depois dessa geração minha, veio o professor Eloy com toda a turma dele. E o professor hoje, da geração de hoje aqui, que está bem restritazinha, o professor Davis representando a geração de hoje. E representando os nossos árbitros, nós tivemos muitos bons árbitros aqui. O professor José Romilton Mendonça foi um dos melhores árbitros que o Brasil já teve no handebol brasileiro. Então, essas pessoas aí, fica assim um agradecimento do handebol sergipano, de quem faz o handebol, de quem vive como eu vivi, o começo e até agora, desses 44 anos do handebol sergipano. Meu agradecimento a essas pessoas que contribuíram muito para o handebol crescer. Vamos lá? Você quer a resposta do negócio lá do Rubens? Sim. O Rubens perguntou, você precisa responder agora, que você começou. Não, agora eu vou responder. Eu fiz a pergunta para você. A gente tem quantos minutos ainda? 2, 3 minutinhos? Você que vai responder. Responde aí. Onde é que começa tudo? Eu até já respondi, né? Não sei se ele percebeu. Onde é que começa tudo? Para mim, onde tudo começa, na verdade, é pelos profissionais, né? Pelos exemplos, pelos professores, pelo exemplo de casa, né? Dos pais querendo incentivar as crianças a praticar o esporte, a importância do esporte, né? E a valorização disso por meio dos clubes, das escolas. E, enfim, a gente precisa mostrar para as crianças o quão apaixonante é a modalidade, né, e o esporte. Então, a gente só vai fazer isso... Onde você começou a jogar handebol? Onde você começou a jogar handebol? Eu comecei na escola. Na escola. Tudo começa na escola. Tudo começa na escola, sim. Sabe quem é que ajuda a gente? E a gente se ajuda também, porque eu sempre trabalhei com handebol, mas eu nunca deixei de dar aula de educação física, a aula regular de educação física. Eu sempre tive meus alunos de educação física, as minhas turminhas de educação física. Esse cara que dá aula de educação física, se a escola tiver um planejamento, que antigamente tinha, mas era totalmente diferente do que é hoje, é esse cara que vai fazer com que eu tenha uma qualidade boa, atletas bons na minha turma. Atletas que eu tendo a escolinha de handebol, e o cara trabalhou lá todas as capacidades motrizes, todas as habilidades motoras. Quando ele chegar para jogar handebol, vai estar tudo fácil, tudo mais fácil para eu trabalhar. É na escola que começa. Sim. E no Brasil, a maioria dos nossos estados são assim. Quantos clubes você conhece realmente? Quantos são realmente clubes esportivos? Clubes de modalidades esportivas que investem nas modalidades olímpicas. Quantos clubes você conhece no Brasil? Como eu falei no começo, nós temos muitos times de futebol e clubes sociais. Mas clubes, na acepção da palavra, que desenvolvem o esporte como um todo, nós temos muito poucos. Temos 2. Né? Eu só conheço 2. Não vou falar nome de clube, de nada, para no meu futuro. Mas eu só conheço 2. Sim, eu também. Um é em São Paulo e outro é em Minas. Só conheço esses 2. Aí, se a aula de educação física não for boa, Guilherme, a gente não tem atleta. Qual vai ser o futuro olímpico do Brasil com aula de educação física teórica? Quem é que vai substituir a Maureen? Quem substitui o Júlio? Uma grande questão. Quem vai substituir aquela geração que foi terceiro lugar pela primeira vez no masculino no handebol brasileiro? Sim. Verdade. Quem vai substituir, se a gente não tiver? Professor, quem vai substituir as Eliane Alvidias e as auxiliadora Pires? Vai, fala. Desculpa. Não, pode terminar, porque a gente tem 10 segundos. Manda um abraço aí. Então, um abraço para todo mundo, para você. Foi muito bom trabalhar contigo. Obrigado, um abraço para... Prazer te ver de novo. Você está de parabéns. Muito bom.